Se Deus tocar no teu coração, a secretaria está aberta, você pode passar o cartão, você pode contribuir através do carnê, mas não fique de fora. Diga: eu vou entrar nesta campanha dos R$1.000 consagrados ao Senhor. São 1.000 homens e mulheres que Deus já apontou a dedo, e ainda Deus me tranquilizou dizendo assim: não te preocupe, porque eu já apontei a cada um, e eles não vão dormir em paz enquanto não chegar aqui e ofertar. Teve gente de Camboriú hoje, pelo menos uns 3 entraram ali, dizendo: eu não consegui ficar em casa, eu estou aqui. E agora, pasme os senhores agora. Sabes o que Deus fez hoje? Deus pegou um católico, entrou no meu telefone, eu atendi, ele disse: pastor, eu estou chorando aqui, eu sou católico, mas Deus falou para mim entrar nesse projeto dos 1.000, com R$1.000 consagrado. Eu sou católico, mas quero participar também. Começamos todos a chorar. De repente o telefone tocou, outra pessoa dizendo: eu não sou da igreja de vocês, mas Deus entrou aqui na minha casa agora e disse: eu também tenho que entrar nesse projeto dos 1.000 homens ou mulheres com R$1.000 consagrados. Irmão, gostaria de 1 minuto de sua atenção, por gentileza. Gostaria que observassem esse Senhor, que através de uma revelação do Espírito Santo de Deus, teve a coragem que muitos de nós hoje não temos, de se revoltar ao ponto de se expor perante toda a igreja, para deixar ali a sua indignação em relação a uma grande heresia que sempre se espalhou perante as nossas igrejas. O dízimo é um dos pilares da igreja hoje, né? Sem o dízimo, a igreja não se sustenta, né? Tá aí, ó, meu livro, A Farsa do Dízimo. E coloquei logo como uma farsa. A Farsa do Dízimo. Explico de Gênesis a Apocalipse o dízimo. E a Bíblia tem momentos que fala do dízimo, assim, da importância dele? Tem. Né? Tem até no Novo Testamento, né? Uhum. Jesus vai falar: vós dizimais o endro, o oitorã e o cominho e desprezais as questões da lei, como a verdade, a justiça, isso e aquilo, entendeu? Mas por que existe o dízimo? O dízimo é uma questão que era uma questão cultural de outros povos pagãos, tanto que o primeiro que vai dar o dízimo vai ser Abraão, dá o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Aí você vai pegar na Bíblia Deus Altíssimo, é o Deus da Bíblia, né? Não, é Deus pagão. É o Deus El Elion, é o Deus do panteão cananeu. Duas divindades, o Deus El e o Deus Elion. Eram 2 divindades. Porque Abraão era pagão nesse período. Sacerdote. Quem é que elegeu Melquisedeque como sacerdote? Se você for na cultura judaica, o sacerdote na cultura judaica vem por intermédio lá de Arão, o qual Moisés vai delegar. Aqui você tem um sacerdote antes, um período patriarcal, sacerdote de outras nações pagãs, que era no caso Melquisedeque. Só que Abraão dá o dízimo dos despojos, não daquilo que a terra produziu. Que o que é comum dar o dízimo daquilo que a terra produz, daquilo que a terra produzia antigamente, era da colheita, era do gado, era disso. Não tinha nada a ver com espólios de guerra, que é o que Abraão vai dar dos espólios de guerra. Então era uma questão cultural. Então Abraão vai dar para um pagão, beleza. Depois vem a prática dentro do paganismo para dentro do judaísmo. Porque existe um templo, existe uma tribo que não teve herança, a tribo de Levi. E os sacerdotes vêm da tribo de Levi. Então as outras demais 11 tribos teriam que assessorar essa única tribo que não tinha herança. Então os dízimos era para manter a tribo, para manter as ofertas de dízimo. As viúvas e estrangeiros e os órfãos. Tem um templo, tem tudo, uma instituição. Depois que o templo é destruído, cadê o dízimo? Para que você vai dar o dízimo? Você não tem mais sacerdote. Mas ele é 10% mesmo, assim, né? Você Sim. tem demais, mas a teoria... Não, existe até um pouquinho mais. A teoria é 10, né? Sim. O mínimo é 10, mas é Sim. limitado, se você quiser, né? Sim, mas é onde que eu entrei, ó. Vamos ver se vocês prestaram atenção. O dízimo para o povo judeu foi instituído porque existia templo e função sacerdotal. Sim. O templo foi destruído. O templo foi destruído. Tem sacerdote hoje? Não. Tem sacrifício de animais em Israel? Não. Por quê? Porque não tem templo. Não tem templo, não tem sacerdote. Só que o que o cristianismo fez? O que fizeram? Monopolizou, falou... Justamente, construíram 4 paredes. Então, mas tem que manter o templo. Mas que templo, filho?
Jesus mandou construir templo cristão? Não. Sempre devolvi meu dízimo, cara. Mas quando minha mãe, que tem 56 anos e trabalha como diarista, precisa de alguma ajuda, eu dou a ela o meu dízimo. Amém, né? Para ajudar. Claro. Com isso, obviamente, fico pensando se não é errado, pois a igreja também precisa. Não, a igreja precisa muito menos que a tua mãe, minha querida. Isso. Tua mãe, a tua mãe. Ah. Tua mãe está precisando, tua mãe é prioridade. Para quem quer a base bíblica, Paulo dizendo, escrevendo a Timóteo, e repete em Tito com outras palavras, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. O pastor detesta esse texto, porque é o texto que faz com que você olhe primeiro para as necessidades de pai, de mãe, de gente carente, que é a sua primeira igreja, sua igreja imediata para atender. Aí eles ficam com raiva, e aí dizem, tragam os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é o lugar onde esse cara é o macedão do terreirão local. É ali a casa do tesouro, é ele, o bolso dele, o interesse dele. Aí a sua mãe tem que esperar, e todo mundo tem que esperar, e a perversidade é essa. Agora, por que vocês acreditam que o cara ergue uma parede, fica atrás de um pedaço de pau chamado púlpito, e diz, aqui é a casa do Senhor, tragam o dinheiro para Deus, porque eu sou o tesoureiro de Deus na terra, e vocês acreditam e vocês dão, isso que eu não entendo. E tem mais, ficam com medo se não derem. É porque são todos filhos do espírito da bruxaria, do medo, do temor, da mandinga. São todos filhos do paganismo mais perverso. Vieram para esse negócio chamado igreja, a mesma perversidade é praticada e vocês obedecem com uma celeridade e com submissão maior do que tiveram em qualquer bruxaria anterior que tenham frequentado. É calamitosa a situação da alma de vós outros, meus amigos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que sempre gera muita polêmica, que é o dízimo. Eu anotei aqui as principais dúvidas que todo mundo tem a respeito do dízimo e eu vou responder aqui neste vídeo. São perguntas como, o dízimo é obrigatório? Eu tenho que dar todo o dízimo na minha igreja ou eu posso eu mesmo ajudar instituições de caridade, por exemplo? Se eu não der o dízimo, eu vou ser amaldiçoado? O gafanhoto ele vai destruir tudo que é meu? Aonde é que fala sobre o dízimo no Novo Testamento? O que Jesus falou a respeito do dízimo? Então vale a pena você ficar comigo até o final, até mesmo para você ajudar outras pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto, ok? Ok? Irmãos, vamos lá. Uma vez eu estava na igreja e vocês não acreditam no que eu ouvi de um pastor. O pastor disse que quem não desse o dízimo não ia para o céu. E como que ele embasou essa ideia dele? Ele citou uma passagem do livro de Malaquias que diz que o povo de Israel estava roubando de Deus porque eles não estavam dizimando. E ele então juntou com uma outra passagem do Novo Testamento que diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então ele disse que se você não dá o dízimo, você está roubando e os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Só que isso é uma heresia, porque ele pegou duas passagens fora do seu contexto original e ele trouxe para os dias de hoje. Com certeza muita gente ali ficou com medo e por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus, o povo perece, o povo sofre. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muito lobo aí em pele de cordeiro, tem muita gente enganando as pessoas. E tem um outro caso também de uma irmã que me contou que a mãe dela estava muito doente e ela precisava urgentemente tomar um remédio, só que o dinheiro daquela filha estava separado para o dízimo. Então ela disse para sua mãe que não podia pegar aquele dinheiro porque era um dinheiro consagrado ao Senhor. E infelizmente a sua mãe passou muito mal. Graças a Deus ela foi socorrida a tempo, porque ela ficou muito tempo sem tomar aquele remédio e não podia. Então, irmãos, vocês percebem aí como as pessoas têm dificuldade em lidar com esse assunto. As dúvidas são muitas, irmãos. Eu já ouvi um caso também de um pastor que ele disse que quem não desse o dízimo não precisava nem voltar na igreja. Era primeiro para eles arrumarem aquele dinheiro e depois eles frequentarem aquela igreja. Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo.
Você que é ofertante, traga a sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet, porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ah, eu não dou dízimo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, para você é Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, é Bíblia. Só não é Bíblia, trazei. Você é desonesto. Ah, eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão porque roubo o dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas. E quem me contou isso foi a minha avó. A minha avó ia numa igreja pentecostal, uma igreja muito conhecida no Brasil todo, e ela ficou assim muito triste porque ela não estava conseguindo juntar aquele dinheiro. Irmãos, eu fiquei muito triste com aquela situação e por causa disso eu senti de gravar esse vídeo para vocês. E eu sei que a questão do dízimo é uma questão muito delicada porque ela trata com o pecado da avareza. Tanto de pessoas avarentas que ficam ensinando coisas erradas para ganhar dinheiro em cima dos membros da igreja. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Olha isso, irmãos. Para muitas pessoas, essa passagem é a prova clara de que todo mundo tem que dar o dízimo, já que Jesus está falando no Novo Testamento. Só que nós precisamos entender uma coisa muito importante que pouca gente sabe. Quando Cristo disse que aqueles homens deveriam obedecer à lei, é porque Jesus era um judeu. Jesus nasceu debaixo da lei de Moisés, conforme está escrito em Gálatas capítulo 4, o versículo 4. E é por isso que Jesus viveu de acordo com a lei. Mas preste atenção no que ele disse em Mateus capítulo 5, o versículo 17 e o 18. Preste atenção. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, irmãos, Jesus deixou claro que a lei deveria ser cumprida mesmo durante o seu ministério, porque se ele violasse a lei, então ele seria pecador como eu, como você, como qualquer pessoa, e assim ele não cumpriria a sua missão aqui na terra, que era libertar o homem do pecado. E realmente a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. O diabo queria que Jesus pecasse em um só ponto da lei, e assim ele seria pecador como qualquer um de nós. Mas Jesus, ele foi a única pessoa que conseguiu cumprir toda a lei. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele foi apresentado na sinagoga, ele assumiu o seu sacerdócio aos 30 anos de idade e ele fez tudo o que a lei mandava. E você deve se lembrar daquela passagem em que Jesus ele curou os 10 leprosos. A Bíblia diz que somente um deles voltou para agradecer. E quando esse homem voltou e adorou ao Senhor por esse milagre, Jesus mandou ele se apresentar ao sacerdote e apresentar a ele uma oferta que Moisés ordenou em Levítico 14. E hoje, será que quando alguém recebe uma cura, ela tem que se oferecer ao sacerdote e ela tem que apresentar a ele uma oferta por gratidão por esse milagre? É claro que não. Deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos hoje, os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar a oferta. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje de tirar a oferta é esse que eu vou falar para vocês. O pastor vem e dá uma palavra sobre a oferta.
Também não é aquele sistema, irmão, passa os envelopes aí. Passa o quê? Vai passar? Alguém vai passar nas irmãs envelope por algum acaso? Alguém vai passar nas irmãs envelope por algum acaso? Não, uma palavra, que seja de 5 minutos, você tem que dar uma palavra sobre o assunto. Acabou a palavra? Os obreiros distribuem envelopes para todos. Bota um envelope na mão de cada crente. Bota a oferta, ou bota o dízimo. Agora vamos orar pela oferta e pelo levante aí seu envelope. Ele vai preencher o dízimo e a oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro e o dízimo ele se levanta para botar no gasofilaço. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. Ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. Sério?